Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Somos felizes porque o coração sagrado de Jesus acolhe a todos nós. E assim, permanecendo nele, aprendamos também a sermos mansos e humildes de coração. Vamos rezar então hoje o Evangelho do dia? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aí na sua Bíblia, o Padre já está aqui. Vamos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13, que vai dizer assim para nós. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas para os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos convida então a contemplar a força transformadora do olhar de Jesus. Nós vimos que ele passa, enxerga um homem ali, sentado no seu posto de trabalho, um cobrador de impostos chamado Mateus. Alguém que naquela época era muito mal visto pelo povo, era tido como um pecador, como um traidor. Mas Jesus não viu o passado de Mateus. Ele vê o coração, ele olha já no futuro, que ainda pode nascer dali. Jesus apenas diz: segue-me. E o que acontece? Mateus se levanta, deixa tudo, abandona não só a profissão, mas também a vida antiga, os interesses, os vínculos com aquele poderio que oprimia o povo. Ele levanta-se como quem tem agora uma nova oportunidade, um novo recomeço. E ali ele começa a seguir aquele que o viu com amor. Esse gesto nos ensina algo tão precioso, meus irmãos. Nos ensina que Jesus não escolhe os perfeitos. Ele chama aqueles que estão com o coração disponível. Ele não espera que a pessoa esteja pronta, mas ele vai ali preparando durante o caminho. E Mateus é a prova disso. De um pecador rejeitado, agora vai se tornando apóstolo, evangelista, testemunha viva da misericórdia de Jesus. E como é lindo quando a gente vai percebendo no evangelho de hoje que Mateus fez um banquete, reuniu amigos e Jesus vai lá, se senta à mesa, até com os pecadores. Aliás, isso foi escandalizando muitos fariseus por lá, né? Começaram a murmurar, falar algumas coisas erradas lá. Mas Jesus responde com palavras que vão de encontro justamente contra a lógica que tinham. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide aprender o que significa: quero misericórdia e não um sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Queridos irmãos e irmãs, olha só que bonito. Jesus não tem medo da nossa miséria, não. Jesus não tem nojo da nossa condição. Ele entra na nossa história, ele chama cada um pelo nome, nos ergue com o seu amor, não aponta o dedo, estende a mão para a gente levantar. Então a condição para seguir Jesus não é a perfeição, mas sim o desejo sincero de mudar, de amar, de confiar. Então hoje, como Mateus, também estejamos ali sentados no nosso posto, de certa forma acomodados, outros até presos ao passado, julgando que não somos dignos. Mas Jesus passa, olha você e eu com ternura, nos chama e espera, claro, na liberdade nossa, uma resposta. Essa resposta que pode mudar tudo. Por isso, Senhor Jesus, também nós somos pecadores ali sentados à beira do caminho, mas o teu olhar vai de encontro ao nosso e nos levanta. Nos ajude, Jesus, a dizer sim, a nos levantarmos daquilo que muitas vezes tem nos paralisado, nos prendido. Nos ensine a viver a tua misericórdia, mas também oferecê-la aos outros. Como Mateus hoje, nós queremos te seguir com alegria, com liberdade, com um coração totalmente renovado. E que assim de fato seja, né? Que o coração de Deus renove também o nosso.
Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.